Olá a todos, eu sou o Manuel e hoje faremos uma análise entomológica dos insetos presentes no jogo de cartas Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, também conhecido como Monstros de Duelo ou simplesmente Yu-Gi-Oh! Antes de mais nada, quero dedicar minha inspiração para fazer esse vídeo à revista A Bruxa, que recentemente publicou uma análise entomológica de Hollow Knight, meu jogo de plataforma favorito. Deixarei o link na descrição para que confiram o trabalho incrível que eles realizam. Dito isso, por que não analisarmos insetos presentes também no meu jogo de cartas favorito, o qual, além de duelista, sou colecionador e logo logo providenciarei um vídeo com minha coleção quase completa de cartas de insetos. Mas afinal, o que é Yu-Gi-Oh! Trata-se de um jogo de cartas distribuído pela Konami, no qual duelistas usam um campo de batalhas para invocar os mais diversos tipos de monstros, com os efeitos cada vez mais complexos, podendo fazer uso ainda de cartas de magia ou armadilhas. Para vencer, seu objetivo deve ser acabar com os pontos de vida de seu oponente ou deixá-lo incapaz de jogar. É um jogo muito dinâmico que, além de evoluir com o passar do tempo, movimenta um imenso mercado financeiro, sendo um dos card games mais vendidos e populares atualmente. Você deve estar se perguntando, de que me interessa saber sobre um jogo? Já está mais do que na hora de nós, seres humanos, desconstruirmos nossa cabecinha engessada e entendermos que o lúdico é uma ferramenta fundamental para o aprendizado das mais diversas áreas didáticas. Não só de livros se constrói o intelecto, mas também de jogos, filmes, séries e até mesmo da nossa própria vivência. O jogo se popularizou através do anime exibido no ano 2000, que narra as aventuras do protagonista Yugi e seus companheiros, lutando contra as forças das trevas em um mundo onde tudo, absolutamente tudo, pode ser resolvido através do jogo de cartas. Seria meu sonho. E eis que somos apresentados aos insetos através do personagem Weevil Underwood, um duelista trapaceiro que, apesar de extremamente inteligente, sempre faz uso de estratégias sujas para aumentar suas chances de vitória, incluindo até mesmo sabotar os baralhos de seus oponentes. A palavra Weevil, em inglês, significa gorgulho, um tipo de besouro. Com o decorrer da série e consecutivas derrotas, Weevil se junta a Rex Raptor, um duelista que usa monstros do tipo dinossauro, e começam a ter um papel de alívio cômico, sendo posteriormente explicado que, apesar das maldades, tanto Weevil quanto Rex possuíam uma força de espírito e perseverança incríveis, sendo de suma importância para o desenvolvimento pessoal e espiritual do protagonista. E fica aqui minha observação pessoal, que mesmo sem as trapaças e levando em conta as estratégias de infecção dos oponentes através de insetos parasitos, o Weevil teria sido vitorioso na maior parte de seus duelos se não fosse por causa do protagonismo a favor de seus adversários. Mesmo que em outras temporadas do anime Yu-Gi-Oh! Alguns personagens possam esporadicamente ter aparecido usando monstros insetos, eles foram emblematizados pelo Weevil, e essa vilanização dos insetos contribui para aumentar o estigma por ele já sofrido na sociedade, e isso pode ser visto em números. Basta observarmos a quantidade de monstros insetos presentes no jogo atualmente, se comparado a tipos mais benquistos pelo público, como dragões, magos ou guerreiros. Vale lembrar aqui que qualquer invertebrado terrestre é considerado inseto para o jogo. É aquele típico pensamento do eu vou jogar com as cartas dos bonzinhos, são elas que vencem, são elas as bonitas, e por aí vai, gerando consequentemente uma menor procura por esses monstros, logo uma menor produção dos mesmos pela empresa responsável. Muitas estratégias dos insetos são simplesmente imbatíveis e sensacionais, além de criativas e dinâmicas, mas o público não se dá nem ao trabalho de procurar conhecer, pois se apegam às cartas padrões, ou então buscam por baralhos meramente competitivos, um cenário no qual os insetos não pisam, mas isso é assunto para um outro vídeo. Já que mencionamos a falta de interesse e preconceito da sociedade com relação aos insetos, já repararam que todo mundo sabe como é cachorro ou gato em inglês, mas que poucos sabem e poucos ensinam como são os nomes dos insetos? Então vale lembrarmos de um erro de dublagem clássico que ocorreu no anime, onde traduziram moth como boca ao invés de mariposa,
Sim, confundiram com Mouth, nos presenteando com um duelo repleto de diálogos no mínimo duvidosos. Mais 5 rodadas, Wheeler, e a minha boca grande emergirá e transformará você em comida pra bicho. Não! Agora outro de seus monstros está infectado e a maior de todas as bocas está evoluindo. Maior de todas as bocas, saia do casulo e revele o seu poder supremo. A minha boca ainda pode deixar o seu parasita em pedaços. Não conte com isso. Você pode ter derrotado a minha boca enorme, mas a minha rainha vai dar uma surra na sua defesa fraca e acabar com seus pontos de vida. Agora daremos enfoque em como as características entomológicas das principais ordens são trabalhadas no jogo, começando pela ordem Lepidoptera, representada pelas borboletas e mariposas, estas últimas sendo as favoritas do Weevil e as minhas também. A principal característica destes insetos representada no jogo é seu holometabolismo, ou seja, seu desenvolvimento completo, sua metamorfose, sendo realizada através de cartas como Casulo de Evolução ou seu upgrade, Casulo de Ultra Evolução, capazes de tributar um inseto para invocar em outro, ou seja, metamorfoseá-lo. Uma outra característica interessante que foi retratada através da carta armadilha Escamas Corrosivas é a lenda urbana de que as escamas presentes nas asas dos lepidópteros podem cegar ou causar qualquer tipo de dano. No jogo, as escamas vão lentamente enfraquecendo os monstros adversários. Quanto à tão temida ordem Blatod, representada pelas baratas e cupins, o jogo apresenta como suas principais características a famosa resistência e dificuldade de se combater, com cartas como o Cavaleiro Barata, que quando morre volta para o baralho e você pode invocá-lo novamente, ou o Gokpost, que se enviado ao cemitério, além de lhe fornecer outro inseto, ainda lhe permite destruir um monstro adversário. Além disso, o jogo brinca com o temível medo das baratas ao não ousar pronunciar seu nome ou revelar sua imagem em uma série de cartas conhecidas em inglês como Si, de Cockroach, em japonês como Ji, de Gokiburi, e em português como Bi, de barata. Valendo mencionar aqui que a barata máxima foi um dos poucos insetos a serem e continuar banido do jogo, pois permite que o jogador compre uma carta por invocação de seu oponente, sendo considerada extremamente apelativa até os dias atuais. Uma relação desarmônica entre espécies diferentes, muito frequentemente observada nos insetos, é o parasitismo, onde um dos indivíduos, denominado parasito, vive no corpo do outro, denominado hospedeiro, do qual ele retira alimento, sendo essa, portanto, uma relação unilateral de natureza nutritiva. No jogo, as cartas que realizam parasitismo têm como função transformar os monstros do adversário em insetos, aliando a isso cartas como cirurgia de DNA e barreira de insetos, derrubando as estratégias do oponente e impedindo que seus monstros ataquem ou utilizem corretamente seus efeitos. Vale citarmos que a carta Parasita Parasite foi o único monstro inseto a sofrer uma censura em sua arte original, considerada aqui no Ocidente muito brutal por mostrar a face parasitada de um homem, sendo então substituída apenas pelo parasito. Inclusive, a versão original dessa carta foi uma das mais trabalhosas de encontrar para minha coleção. A ordem Hymenoptera, constituída pelas abelhas, formigas, vespas e marimbondos, está bem representada no jogo pelo arquétipo Vespa-Batalha, cuja principal característica é a facilidade de invocar verdadeiros enxames, tanto através de cartas que buscam outras, quanto através de vespas que se invocam facilmente. Esse arquétipo é mais focado em combates, porém serve como suporte genérico para qualquer deck de insetos. Ele aparece mais pra frente no anime, sendo usado pelo personagem Shinji na temporada Arc V, porém não foi desenvolvido nada muito além disso. Uma carta que faz alusão ao padrão social da ordem Hymenoptera e que foi usada bastante por Weevil, no entanto, é a multiplicação de formigas, capaz de facilmente encher seu campo com um exército de formigas à sua disposição. Pegando um gancho a partir da ordem Hymenoptera, sabemos que muitos insetos apresentam padrões de comportamento social elevado, sejam estes pró-sociais, como no caso das baratas, que vivem em aglomerações, ou eusociais, como no caso dos cupins, formigas e abelhas, que vivem em comunidades,
meticulosamente organizadas com divisão de tarefas e castas. Esse comportamento social pode ser descrito através das rainhas presentes no jogo. A rainha dos insetos, usada por Weevil no anime, fica mais forte à medida em que a quantidade de insetos no campo aumenta. No entanto, ela precisa de nutrientes para lutar, ou seja, ser alimentada. Logo, é necessário que você sacrifique um inseto para que ela ataque. Já a sua versão evoluída, presente apenas no jogo, não permite que nenhum inseto seja alvo dos efeitos do oponente, nem tampouco destruídos pelo mesmo, protegendo-os de maneira muito eficaz. E caso seja alimentada ao tributar um inseto, ela pode atacar vários monstros na mesma rodada. E sim, sua arte é claramente inspirada no design da rainha da franquia Alien. Todas essas rainhas compartilham a característica de realizarem oviposição, lhe dando mais um inseto por turno. Aqui vai uma dica de um velho duelista de insetos: combinar as rainhas com as aranhas folionas, que impedem o adversário de atacar insetos, é uma das estratégias mais fortes e defensivas presentes no jogo. Assim como a rainha Xenomorph previamente mencionada, o jogo conta com várias referências entomológicas culturais, principalmente nos insetos mais humanoides, como o Cavaleiro Inseto, por exemplo, que lembra muito a raça insetoide de jogos de RPG Trickring, como também o arquétipo Insector, o qual claramente faz referências aos tokusatsus como Kamen Rider Black ou personagens saídos diretamente das HQs, como o Homem-Formiga ou a Vespa. E nossa, que saudade de Kamen Rider! Olha eu entregando a idade. A Ordem Orthoptera, representada pelos gafanhotos, grilos, paquinhas, esperanças, taquarinhas, etc., possui poucos representantes significativos no jogo, exceto pelo inseto ressonante que recentemente ganhou destaque graças a um novo arquétipo do qual falaremos mais à frente. Como sabemos, muitos ortópteros são considerados pragas agrícolas, e no jogo não seria diferente, tendo estes a capacidade de sempre invocar um outro monstro consecutivamente. No entanto, não da forma coletiva como vimos antes nos enxames das Vespa Batalha. Nesses monstros, podemos observar um comportamento quase saltatório. Eles precisam sair do campo para trazer outro, como uma espécie de troca. E esse salto é curioso, pois uma característica marcante da Ordem Orthoptera é de fato o último par de pernas adaptado para o salto. Em Yu-Gi-Oh! Temos um arquétipo chamado Trap Tricks, que trabalha em sinergia com armadilhas buraco, que basicamente prejudicam as invocações ou ativações de efeitos de seu oponente. Esse arquétipo é inspirado tanto em plantas quanto em invertebrados, que usam de armadilhas como estratégia de caça. Por exemplo, temos a Traptrix Mantis, inspirada no louva-a-Deus Orquídea, que se mimetiza entre as flores para capturar suas vítimas. Temos a Traptrix Myrmilio, inspirada na larva da formiga-leão, capaz de criar um funil na areia aonde espreita suas presas. Temos a Traptrix Atrax, inspirada na aranha-teia de funil, capaz de criar uma armadilha afunilada com sua teia. E temos, por fim, a Traptrix Allomerus, inspirada no gênero de formigas de mesmo nome, que fazem incontáveis buracos em alguma superfície, e quando uma presa se aproxima, elas emergem, ferroando e mordendo vorazmente sua presa. Outro arquétipo no mínimo curioso é o Digital Bug, que faz um trocadilho com o termo bug, que pode ser usado tanto para designar insetos, bichos de uma forma geral, assim como significar erros de sistema computacionais, e nos presenteia com uma série de invertebrados em estilo cibernético, além de fazer vários trocadilhos em seus nomes, como por exemplo, Centipede, que significa centopeia, ou lacraia, virar Centibit. Segue uma imagem meramente ilustrativa do bug do milênio para entregar minha idade e quem viveu sabe o que foi. Finalmente, depois de muitos anos de sofrimento e esquecimento para os duelistas de insetos, em 2021 a Konami nos presenteou com o arquétipo Bee-Trooper, soldados insetoides que usam em sua grande maioria de besouros como montaria.
além de colossais coleópteros que são verdadeiras fortalezas de guerra, se tornando sem dúvida a melhor mecânica de insetos presente no jogo até o momento, batendo de frente inclusive com os baralhos mais fortes do cenário atual do jogo. E onde entram as características da ordem Coleóptera? Como sabemos, esta ordem é representada em grande parte pelos besouros, que possuem seu primeiro par de asas modificado em estruturas rígidas de proteção, chamadas élitros. Essa proteção, essa defesa, é notória nos Beetroopers, que além de extremamente fortes ofensiva e defensivamente, ainda possuem proteções extras, não sendo destruídos por efeitos, renascendo após serem destruídos ou até mesmo sendo totalmente invulneráveis, como no caso do Hércules Absoluto. E um outro fato curioso é que o Beetrooper Assault Roller, que é inspirado no Besouro Rola-Bosta, se invoca utilizando recursos do cemitério, ou seja, restos, detritos, fazendo uma ciclagem, assim como seu inseto de inspiração. Devemos lembrar também que no jogo existe uma quantidade imensa de cartas que não são propriamente ditas insetos, mas que funcionam como suporte para eles, seja aumentando seu poder, protegendo-os, facilitando suas invocações e até mesmo destruindo-os, pois alguns insetos reservam surpresas nada agradáveis para seus oponentes quando são destruídos. Bom, depois desse meu monólogo incessante e gratificante sobre os insetos e como são representados no jogo de cartas Yu-Gi-Oh!, podemos perceber com isso que toda ferramenta lúdica pode e deve ser utilizada como metodologia de ensino, tanto por tornar o aprendizado mais divertido, quanto por facilitá-lo também. Além disso, e colocando-me nesse papel de transmissor de conhecimento e defensor dos insetos, temos por obrigação desmistificar e desconstruir preconceitos enraizados em nossa sociedade acerca desses seres incríveis que tanto nos ajudam biologicamente. No mais, para todos que assistiram até aqui, meu muito obrigado, deem seu like, se inscrevam, ativem o sininho e até a próxima!